Esse videozinho eu vou chamar de processo de envelhecimento parte 2, tá? É tipo uma continuação que eu acho que vai ser bem-vinda aqui. Eu falei muito no vídeo parte 1, você procura aí o parte 1 se você não assistiu ainda. Falei sobre o processo. Agora eu vou desenhar um pouquinho sobre o processo, que vai ficar mais claro ainda como você vê esses sinais do envelhecimento que eu falei no 1, que é muito importante que você veja, porque vai fazer todo o sentido que eu vou fazer agora, tá certo? Então eu vou desenhar aqui, vamos ver se eu posicionei bem a câmera. Vamos lá, isso, então vamos lá. Bom, eu falei sobre um processo de envelhecimento, vamos ver isso agora no rosto, tá? Eu vou usar esse rosto aqui, esse desenho, mas você pode usar o seu próprio rosto para me acompanhar aqui, tá certo? Então vamos lá. A região da têmpora, o que ela vai fazer durante o processo de envelhecimento? Ela vai afundar. Então essa região lateral da testa, você vai perceber um afundamento. Se você colocar o seu dedo aqui e tentar subir, você consegue perceber um excesso de pele que está caindo na direção da cauda da sobrancelha. Então, o que acontece? A cauda da sobrancelha se desloca um pouco para baixo. Ó, se você pegar aqui com o seu dedão e subir, você vai ver que tem uma pele sobrando aqui. A sobrancelha, a cauda, se desloca um pouco para baixo, tá? E sobra mais pele na região do pé de galinha. É por isso que tem paciente que fala assim, poxa, doutor, eu coloco a toxina botulínica, não dura nada e tal. Não foi efetivo, dependendo da perda de volume que você já tem no seu rosto devido ao processo de envelhecimento que você se encontra hoje. Existe uma perda de volume em toda essa região. E isso gera um excesso de pele, uma sobra. Se as regiões internas da face diminuir um volume, a pele começa a sobrar. E a musculatura existente com perda de tônus começa também a sobrar e cair. Bom, então vamos lá. Região da têmpora se desloca para cima dos olhos e para a região lateral dos olhos, tá? Formando mais pé de galinha. Essa região aqui, que antes era esse tecido que dava o preenchimento da maçã do rosto, esse tecido aqui, que é suportado pelo osso malar e zigomático, ao perder esse alicerce desse osso, o que acontece? Então vamos lá, vamos ver aqui o que vai acontecer. A região da olheira começa a sofrer uma tensão, por volta de 22, 25 anos começa esse processo. Aqui, ó, aquele osso vai descendo, ele vai se remodelando e a pessoa começa a perceber, então, um deslocamento dessa linha entre a pálpebra e a maçã do rosto. Então, essa linha começa a se deslocar para baixo. Tá acompanhando aqui comigo? Tá dando para entender? Bom, esse tecido que estava aqui, muito firme, muito bem localizado, ele começa a se deslocar para frente e para baixo. Então, por volta de 33, 35 anos, você começa a perceber um pequeno afundamento na região do bigode chinês. Então, essa região aqui está sofrendo uma consequência de queda dos tecidos faciais de cima para baixo, certo? Esse processo é contínuo, é lento e contínuo. Se você não parou por aqui, óbvio que você tá vivinha, né? Aqui, consideração mais ridícula essa que eu fiz agora. O processo continua. Então, por volta de 40 anos, quem é que começa a perceber um pouquinho de acúmulo aqui? O tecido começa a cair em cima da linha de marionete, né? Então, 40 e poucos anos, você já começa... O bigode chinês aumentou um pouquinho, digamos que você não fez nada, e a linha de marionete apareceu. Por volta dos 50, 55, digamos que você não fez nada, a linha de marionete aumentou, o bigode chinês aumentou, e começou a aparecer aqui, ó, porque aqui a queda continua. Houve agora uma perda de definição da linha da mandíbula. Aqui embaixo não é mais reto e liso como era antigamente. Então, aqui começou a haver uma sobra de pele e a linha da mandíbula passa a ficar mais ondulada. Ela não tá mais reta. E, infelizmente, o campeão de reclamação aqui gera um tecido aqui, uma concentração de tecido que é conhecido na rua como bulldog. É o bulldog. Para nós aqui é o jaw, certo?
que é esse acúmulo de gordura aqui nessa região, que acentua ainda mais a linha de marionete. O queixinho, vamos lembrar o que acontece com o queixo. O osso afunda, não foi isso que a gente falou? Se o osso afundou, essa musculatura aqui, ó, a musculatura do músculo mentual, ela precisa continuar exercendo a função dela, que é a de fechamento da boca, pra gente falar, pra gente mastigar. Então, essa musculatura, ela passa a ficar hipertrófica. O que é isso? Ela passa a ter uma força maior. Então, você vai começar a perceber que essa região começa a ter um aspecto de casca de laranja. Algumas bolinhas são as fibras dos músculos, a inserção de fibra, a pontinha do músculo que insere na pele, e como tá fazendo essa força, você vê algumas bolinhas, certo? E como esse músculo vai ficando cada vez mais forte, esse músculo sobe. Quando ele sobe, muitas vezes ele marca aqui, ó, fazendo uma linha, fazendo um sulco, fazendo um queixo duplo. Algumas pessoas passam a ter um queixo duplo, uma linha. Um queixinho de bruxa também, são os nomes que as pessoas às vezes relatam. Então, isso daqui também é uma característica do envelhecimento facial. Então, olha só, o envelhecimento vem de cima para baixo, de dentro para fora. E nesse sentido vai havendo uma queda que vai gerando consequências até na região do queixo, certo? Então, se você é uma pessoa que já nasceu, geneticamente falando, o seu queixinho já era um pouco para trás, com o envelhecimento, o seu terço inferior da face, ó, vamos pintar aqui os terços, né? Aqui, ó, até aqui, terço inferior da face. O que é terço? É se eu pegar esse rosto e dividir em 3 partes. Aqui, terço médio da face, e aqui, o terço superior da face, tá? Terço superior da face. Então, eu pego a face e divido em 3, superior, médio e inferior. Se você já nasceu com um queixinho pequeno, o que vai acontecer? Quando esse queixinho encurta, o seu terço inferior da face fica mais encurtado. As fotos de perfil não vão ficar mais... elas vão te incomodar mais, porque você vai ver cada vez mais essa deficiência, tá? E a gente, logo abaixo, quem é que vem? Um acúmulo de gordura na região da papada. Então, a região da papada vai acumulando gordura. Se você é uma pessoa que tem o queixinho curto, esse acúmulo, ele é notado mais cedo, porque a gordura, ela fica mais concentrada, ela não tem como vir muito pra frente, como uma pessoa que tem, vamos chamar assim de queixudo, o oposto. Essa gordura, numa pessoa que tem o queixo maior, essa gordura, ela tem como se distribuir. Se você já tem o queixinho curto, a gordura se concentra mais. E o outro grande inimigo das mulheres, que é o pescoço, né? O pescoço também envelhece, só que o pescoço, ele envelhece mais, veja bem. Nessa região aqui da face mesmo, a gente vê uma perda de volume, na grande maioria das vezes. Já o pescoço, a gente não nota tanto essa perda de volume. A gente precisa devolver ao pescoço a qualidade de pele, porque a gente vê uma perda gigantesca na espessura da pele e qualidade da pele, tá? Então, os tratamentos de pescoço são mais no sentido de melhorar a qualidade e espessura dérmica, colágeno, e não tanto em volume, como a gente muitas vezes aqui, ó, a gente precisa tratar dessa região adicionando volume. Então, vamos lá. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se eu fiz muito garrancho aqui, me desculpe, a minha intenção realmente é ser cada vez mais clara, tá? E já que você tá em casa, aproveite e tira uns minutinhos e assista esses vídeos, adquira conhecimento para quando você for fazer sua harmonização, você ficar fera. O sentido desse vídeo é você ditar o seu tratamento, chegar no doutor e falar, doutor, eu quero isso. Não, de forma alguma, porque o profissional que você vai procurar para ele deter muito mais informação e conhecimento do que você, obviamente, porque ele estuda a fundo. Esses vídeos aqui são superficiais. Então, ele realmente é autoridade na escolha do tratamento, mas você não vai ser leiga mais. Quantas pessoas chegam aqui e dizem assim, doutor, o que você acha? Eu sou leiga.
Então, vamos deixar de ser leiga, vamos adquirir informação e vamos, nesse sentido, ajudar o profissional e ajudar a obter o seu resultado. Porque você vai saber um pouco melhor o direcionamento a ser tomado e isso vai ter ganhos para você e para o profissional. Sabe por quê? Porque se o seu tratamento for bem sucedido, você vai contar para sua amiga, vai contar para outra amiga, e o consultório do doutor vai encher de pacientes, certo? Então ele também tem ganhos. Quando você está informada, ele também tem ganhos. E você também. Por quê? Porque você, na maioria das vezes, vai economizar dinheiro, porque você vai tentar conduzir o tratamento ou explicar mais ou menos o que você quer para ser mais assertiva na solução do problema. E você vai sair mais feliz. Então é ganho para todo lado. Na verdade, a informação, quando ela como é que eu diria assim, uma informação com propriedade, porque se for alguém para falar besteira, aí realmente não vai ajudar, né? A gente tá vendo aí esses vídeos aí do coronavírus. Você abre o WhatsApp, tem lá 300 mensagens, né? E aí, se você for ler tudo, tem muita besteira, tem muita coisa que não vai te levar a lado nenhum. Mas não é o propósito aqui. O propósito aqui realmente é agregar valor e informação, tá? Espero que tenha gostado. Compartilhe, deixe seus comentários. Se tiver dúvida, coloque aqui que aí eu tenho mais motivos para fazer vídeo.